Consequentemente, se o fluxo sanguíneo é na região dos pés, por exemplo, que nós chamamos de pés em garra, tá? E isso vai fazendo com que o fluxo sanguíneo diminua e ele começa a apresentar lesão pela ausência do fluxo sanguíneo. Além disso, o excesso de glicose faz com que a terminação nervosa dos pés fique prejudicada, ou seja, ele não consegue contrair os dedos de forma adequada. Então, na medida que ele vai usando calçado todos os dias, o dedo vai encolhendo e vai ficando duro. Ele não consegue fazer isso. As articulações se tornam fibrosadas, endurecidas e ele fica com essa característica. Tá? Ok? Então, polineuro, a terminação nervosa periférica dele, pelo excesso de glicose, não consegue fazer contração dos músculos do pé, e a partir daí, aquela junção neuromuscular que a gente viu lá no começo fica prejudicada. Tá? Não consegue promover. Indivíduos com pés em garra. Eles perdem a sensibilidade dos pés. Também. Sensibilidade, perde sensação de calor, frio, às vezes de dor. Olha lá, um vaso normal, um vaso cheio de glicosilação do colágeno. O fluxo sanguíneo ali não passa. Tá? Isso gera inflamação, isso gera destruição dos tecidos. O órgão que precisa do sangue passa por aqui, não recebe. Se for o coração, grande chance de ele morrer pelo excesso de glicose nos vasos. O indivíduo não usa carboidrato como fonte de energia, ele vai atrás de outro produto. Vai atrás de proteínas e de lipídios. Olha a massa corpórea do indivíduo. Principalmente no mundo, eles são extremamente magros. Tá? Porque consomem uma grande quantidade de proteína muscular, uma grande quantidade de triglicerídeos no tecido adiposo. Qual que é o fenômeno disso para fazer glicose? Gliconeogênese desses indivíduos está em excesso. Tá? Então a gliconeogênese, que é transformar elementos não carboidratos em glicose, ele faz muito isso. Proteínas e glicerol em glicose. Pé diabético. O indivíduo que não sente, não tem sensibilidade nos pés, qualquer que seja, uma picada, uma furo, uma pedra, uma topada, ele acaba tendo um ferimento que acaba aumentando em largura, em extensão e em profundidade. Por quê? Os mediadores da cicatrização são proteínas que estão glicosiladas, não cicatrizam. Os mediadores da imunidade deles são proteínas, são anticorpos, que não fazem a imunidade porque estão glicosilados. O fluxo sanguíneo para cá está prejudicado porque os vasos estão glicosilados. Consequentemente, uma porta de entrada para a infecção. Isso aqui parece impressionante. Há uma porta de entrada para a infecção que atinge a corrente sanguínea e um dos tratamentos mais severos do pé diabético é a amputação. Tá? Para que a infecção não tome o corpo inteiro em maiores proporções que nós sentimos. Dá nada não. Fundo de olho. Observe que o fundo do olho ele é altamente vascularizado. Uma grande quantidade de pequenos vasos que nutrem o morrífero, que nutrem o globo ocular. Mas se o indivíduo glicosilar esses vasos, olha lá, cegueira, retinopatia, diabética. Olha focos de necrose, esse tumor. Consequentemente, a evolução desse momento não tratado é cegueira. Observe quanta coisa já o indivíduo que a principal característica é o excesso da glicose. Glicosilação. Mas aí, no caso, não seria aquela carinha que perde o olho. Realmente, literalmente,
E uma das principais causas de morte no indivíduo diabético é a insuficiência renal. É o que leva eles a hemodiálise, o que leva eles a transplante. Por quê? Lembrem lá do estudo de renal. Nós temos no glomérulo membranas que fazem a seleção, fazem a filtração. A gente tem as fenestrações, depois membrana basal, depois os podócitos. 3 camadas. Enquanto o sangue vai passando por ali para ser filtrado, a quantidade de glicose é tão grande que aquela membrana basal ela fica abarrotada de glicose. Ali tem uma quantidade de colágeno e de proteoglicose que captam essa glicose e fica acumulada ali. Consequentemente, o rim dele perde a função. Ele começa a excretar, já que a membrana basal está prejudicada, e ela é a responsável principal pela filtração de proteínas, começa a apresentar proteinúria. Perde uma grande quantidade de albumina. Se ele perde albumina, a pressão poladosmótica dele cai. Vai gerar o quê? Edema. Perdendo proteínas, desequilíbrio da pressão gerando edema. Proteinúria, pela destruição renal. Já que essa barreira dos rins estão destruídas, a filtração fica prejudicada, o rim para de trabalhar de forma adequada, hemodiálise e transplante. Proteinúria é característica de síndrome nefrótica, tá? Por causa da glicosilação da membrana basal e uma situação dessa, ele não tem imunidade, o que acontece? Infecções renais para piorar o quadro dele. E aí sim, mais um aporte sugestivo de transplante ou de hemodiálise. Então veja que o indivíduo diabético tem várias características além das que eu mostrei. Retinopatia diabética, microangiopatia dos vasos dos olhos, dos vasos do pé, dos vasos do músculo cardíaco, os vasos que fazem o fluxo renal, aquela vasa reta que está em volta do nervo, que está cheia de glicose, tá? Então, para a nutrição do sangue para que o nervo trabalhe, a membrana basal destruída, o degradar bastante lipídio, cetonúria e cetose diabética, acúmulo de corpos cetônicos no sangue. O que mais? O degradar uma grande quantidade de proteínas, eles têm o pH baixo, acidez sanguínea, excesso de grupos aminos líquidos no organismo. Então, tudo isso, se o indivíduo estiver descompensado, é perigoso. Uma crise diabética não pode voltar, às vezes não volta mais, às vezes já vai entrar no hospital. Já vi enfermeiro, cuidado, hein? Se você é profissional de saúde. A pessoa chegou com crise diabética no hospital, empurrar o soro glicosado no corpo, achando que estava desidratado, hipotenso para aumentar o volume de sangue, mas soro para aumentar a pressão sanguínea. Não perguntou para ele, não perguntou a ele, ele saiu a rosto. Ele foi uma crise diabética violenta, quase foi no espaço, foi voltei. Tá? Despreparo, soro glicosado do tipo diabético, pelo amor de Deus. E ó, destruição renal, tá? Pontos de necrose, o rim, nem precisa dizer, acabou, né? Só pelos pontos que se pôs de necrose. As infecções, por causa da imunidade, glicosilação de anticorpos mediadores imunológicos, glicosilação dos elementos que fazem a produção de linfócitos e neutrófilos, nossas células de defesa, e aí vem o pé diabético, a pielonefrite do sistema renal, infecções a nível sanguíneo generalizado,
Isquemia para os tecidos, ou seja, como é que os linfócitos e neutrófilos vão chegar no ponto de injecção se o vaso está fechado, pela glucosilação? Como é que a minha defesa vai receber o agente etiológico da enfermidade? Não vai. Uma porta livre para bactérias, vírus, fungos, protozoários. Teste diagnóstico, a gente fez um semelhante utilizando cálculo de cálculo. O indivíduo anormal ou suspeito, ele vai fazer a ingestão da glicose, dosa-se em jejum, faz a ingestão da glicose e depois faz de novo. Tem que haver o quê? Um aumento em ingerir glicose. Agora a insulina vai trabalhar, a glicose vai cair. E se ele não tiver insulina, o aumento já vai estar no primeiro ponto em jejum. Ele ingeriu glicose, vai aumentar mais ainda e vai ficar. Não diminuir a cada 2 horas. E aí o teste está normal. Claro que no laboratório eles não vão usar cálculo de cálculo, senão todo mundo ia fazer. Tá? Nós somos uma fase de esclerose, extremamente doce, como as pessoas convidam com doce. Tá? Normalmente, em jejum, o indivíduo tem que estar abaixo de 99. E após 2 horas, a ingestão de glicose, mais ou menos em 140, 135. Após mais 1 hora, 2 horas, isso aqui vai caindo, porque a insulina dele começou a agir. No indivíduo diabético, ele já começa em jejum com a pré-diabetes, acima de 125 aproximadamente. Depois da utilização da dextrose, 200, ele não consegue incluir. Vai ficar sem um objetivo. Demora muito, falta ou ausência relativa da insulina. Para a gente fechar a bioquímica, essa é a parte mais legal da bioquímica. É o computador de ciência. Pessoal, para a gente fechar a parte do bioquímica, tem alguns parâmetros tá? Principalmente relacionados ao laboratório e à hematologia. Então, a gente casa bioquímica, hemática, laboratório e enfermagem. Hoje em dia, por que eu acabei colocando essa aula para vocês, pessoal da enfermagem? Eu sempre colocar. Porque hoje em dia, alguns enfermeiros eles estão com um ponto de IBS com mais de 10 anos. A partir do momento que você pede, você tem que saber. É o que ele puxou. Então, então, a partir do momento que você pede uma hemograma, você pede uma análise de sangue, diferente, uma análise de proteína, você tem que pelo menos saber o que você está fazendo. Vai ter que olhar para a gente, só para o particular do paciente, dizer que você fez alguma coisa. Claro que uma aula não dá para a gente ter tudo, mas para que vocês tenham uma ideia, vocês comecem a olhar com uma visão diferente. Claro que vocês estão sendo oferidos, o paciente foi pela frente. Lá na frente do outro, uma reforçando sempre. Olha só, para que a gente fale de sangue, é necessário que vocês compreendam eritropoéticos. O que é isso? Formação de células sanguíneas, eritrócito. Então, eritrócito ou hemácia é a célula mais prevalente